Joias amadas do meu coração, estamos aqui hoje num momento muito especial, trazendo aqui mais uma vez o Marlinda Cast para você, e é um prazer estar aqui com vocês. E eu trouxe aqui duas amigas maravilhosas, Cleide e Edilza, palestrantes que ativam mulheres, crianças, adolescentes. Então, quero começar aqui com você, Cleide. Falei, se apresente para o pessoal, diga o que é que você faz. Oi, gente, meu nome é Cleide Santos, eu sou palestrante e eu ajudo as mulheres a curar suas feridas interiores. Essas raízes emocionais, a gente não sabe como elas surgem, mas através aqui desse podcast a gente vai estar te ajudando como descobrir. Eu acredito que quando mulheres se juntam em um só propósito, elas se juntam para somar e fazer a diferença na vida de vocês. Então, fica aí do outro lado, não vai embora, preste atenção no nosso podcast que vai estar um sucesso. Muito bem. E aí, trazendo também a nossa palestrante Edilza, eu quero que você me conte aí um pouquinho, Edilza, sobre você. Oi, gente, eu sou Edilza, idealizadora da palestra Entendendo as Emoções para Crianças e Adolescentes. Sou apaixonada por crianças, né, e adolescentes, sou mãe de 3 e isso me motivou muito, né, a trabalhar com crianças. Muito bem. E eu, Marlinda Ângelo, que falo para você, que oriento você, mulher que está aí do outro lado, a desbloquear a sua criança interior. Quero levar você a refletir hoje aqui conosco. Então, vou começar aqui já fazendo uma perguntinha para a nossa querida Cleide. Me fale aí, Cleide, que você fala sobre raízes emocionais. Então, o que são essas raízes emocionais e como elas se formam na infância sem que a gente perceba? Gente, raízes emocionais, muitas das vezes a pessoa não percebe que tem, mas ela surge na infância. Muitas das vezes em um trauma, em um abuso, em uma palavra que a sua mãe falou, seu pai falou. Digamos, você não serve para nada. Tudo você quebra, tudo que você faz dá errado. Essas palavras, elas parecem ser simples, coisas do dia a dia. Mas quando você cresce, você se torna aquela mulher que busca a aprovação das pessoas. Você se torna aquela mulher que não consegue dizer não para qualquer pessoa. Tudo você se permite a viver. Então, são raízes que você não percebe, mas que você cresce e essas raízes elas ficam lá. Mas daqui a pouco eu vou falar para vocês como que você pode curar essas feridas emocionais cortando essas raízes. Eu vou falar, mas é já já, agora não. Então tá, vamos lá, Edilza, você pode me contar um pouquinho como foi que você começou com esse projeto de inteligência emocional para crianças e adolescentes? Da onde foi que surgiu? Como você iniciou isso? Tudo começou em uma noite, antes de dormir, eu conversei com Deus e eu falei: Senhor, eu estou tão feliz e contente, me dá algo do seu coração para que eu possa saber que isso que eu estou fazendo hoje está alinhado com a sua vontade. Eu quero algo novo, algo que eu tenha certeza que veio do seu coração. E ao dormir, eu sonhei com crianças, eu sonhei salvando crianças de um abismo onde pessoas incentivavam essas crianças a se jogarem, né, que tinha muita água ali descendo, jorrando, e as crianças iam, né, para esse abismo e elas não voltavam. E aí, quando eu cheguei nesse local, eu comecei a convencer essas crianças de que elas não deveriam, e a gente saiu de lá e eu comecei a salvar essas crianças. E de manhã cedo, ao acordar, eu senti que o que Deus queria que eu fizesse era trabalhar com crianças. E eu comecei. Muito bem. Pronto, Marlinda, e você? Você já tem essa estrutura, já ajudou outras mulheres através da sua mentoria. Com certeza você tem uma bagagem enorme de experiência, de vida, que pode estar somando na vida de outras mulheres. Conta pra gente, Marlinda, como identificar que estamos vivendo no piloto automático, sem nem percebermos? Olha, essa questão do piloto automático é algo assim, que é aquela rotina que você tem,
que ela deixa de ser rotina. Como assim? Você acorda, já acorda correndo, já vai levar o menino para o colégio, se você tiver a criança para levar, se você não tiver a criança, você vai para o seu trabalho. Então, a sua vida, ela vai acontecendo sem que você nem perceba. É mais ou menos assim, sabe aquela rodinha dos ratos? Que o rato fica rodando ali, rodando, e ele não sabe onde que ele quer parar, ele nunca para, tá sempre dentro do mesmo ciclo. Assim é quando nós estamos no piloto automático. É uma rotina, uma coisa é você ter uma rotina de vida, outra coisa é a rotina dominar você. Então, você descobre que você está no piloto automático quando essa rotina, ela acontece. Sabe, eu já passei tanto por isso, Cleide. Eu lembro que uma vez eu saí da faculdade, antes de ir para a faculdade, eu fui levar a minha mãe, deixei minha mãe na igreja e fui para a faculdade. Quando eu terminei, eu fazia faculdade de teologia na época, quando eu estava voltando, era tão comum eu voltar direto para casa que eu voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, as crianças gritaram, cadê a vovó? Meu Deus, eu esqueci a vovó. Então, eu estava tão no piloto automático que eu tive que, 11 horas da noite, voltar para ir buscar a minha mãe que eu tinha esquecido. Nossa. E eu não fiz isso por mal. Sim, era porque eu tinha uma vida louca. A minha vida era trabalho, e que saia do trabalho, ia estudar, e filho, e rotina. Então, isso é quando você está no piloto automático. Quando você realmente é dominado pela rotina. E aí é um buraco. Exatamente. Pois é. E agora a gente vai perguntar, eu quero saber aqui de você, Cleide, como é que essas raízes escondidas afetam as nossas decisões hoje e como nós adultas, mães, empreendedoras, como é que a gente fica quando a gente está com essas raízes emocionais escondidas? Gente, essas raízes emocionais escondidas, você não percebe ao ponto de não entender porque você não consegue vender. Você sabia que tem mulher que tem medo de vender? Ela acha que ninguém vai comprar os produtos dela, porque ela já tem essa trava. Essa raiz emocional impede ela mesma de ter um relacionamento. Por quê? Porque ela acha que o que ela recebe já é o suficiente. Aí ela se submete a um relacionamento de brigas, de abusos, de traições. E ela fala assim, mas ele me ama tanto. E acontece que ela entra naquele relacionamento e ela não consegue sair. Por quê? Porque ela desenvolve uma dependência emocional ao ponto de achar que ela não vai conseguir ser feliz sozinha e nem de encontrar outra pessoa. Quantas são as mães que muitas das vezes têm dificuldade de sair de um relacionamento porque ela depende financeiramente do marido e ela aceita viver aquele relacionamento porque ela acha que ela não vai conseguir um trabalho de uma forma de poder ajudar os seus filhos. E por isso ela fica aguentando aquele sofrimento. Então, essas raízes emocionais travam a pessoa de uma certa forma tão grande que ela não consegue ver saída. Mas eu digo a você, mulher, porque às vezes você está numa situação como essa, mas a primeira forma de você se destravar é você reconhecer, é você olhar para dentro de você. E já eu vou poder falar para você como você vai fazer esse processo de cura, porque a cura, hein, Marlinda? A cura, a transformação, nós estamos aqui podendo falar para você com as nossas experiências, com a nossa vida e com experiências também de outras mulheres que nós já ajudamos, porque nós passamos por esse processo. Mas agora a gente vai poder falar sobre outro assunto. Vamos lá, olha só, agora eu quero fazer uma pergunta para Edilza. O que te motivou pessoalmente a trabalhar com inteligência emocional? É ver crianças e adolescentes perdidos em seus próprios sentimentos. Hoje em dia, né, tá muito em alta os adolescentes se relacionarem, né, e não saber lidar com as suas emoções. Hoje eu sou mãe de uma garota, de uma adolescente, né, pré-adolescente, vai fazer 13 anos, e ela já começou, né, aquela fasezinha de conversar, né, eu tenho acompanhado muito, né, as conversas. Hoje em dia não é normal para mim, né, eles terem celulares cedo, porque nós temos que acompanhar. E eu percebi, né, nesse tempo todo,
que esses adolescentes se relacionando cedo, sem saber lidar com as suas emoções, né, eles vão trazer uma série de problemas, né, em se relacionar um com os outros. Por exemplo, uma garota, um adolescente se relaciona e de repente ela se sente possessa do garoto, né? Ela é dona dele. Ela já começa a falar que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ter amigos. E isso, se não for trabalhado cedo, vai ser um problema um pouquinho mais na frente, né? Esses adolescentes vão ter sérios problemas. Sem falar que hoje em dia também os adolescentes, eles, por não saberem se relacionar, né? Eles terminam tendo muito problema, conflitos na escola, no condomínio onde residem, por conta de relacionamento cedo, imaturo, e que eles não sabem como lidar com o sentimento, né? Que está nesse momento aflorado. E eu tenho essa proposta, né? Eu trago essa proposta de trabalhar as emoções. É saber o que sente, né? E saber como lidar, de como tratar cedo, né? Esses ciúmes precoce. Muito bem. E você, Marlinda? Você que já tem essa experiência de estar lidando com mulheres, conta pra gente, por que muitas mulheres se sentem travadas mesmo buscando mudança? O que é esse desbloqueio silencioso? Eu gostaria de saber. Pois é. As mulheres hoje, elas se sentem travadas e mas elas querem mudança. Esse querer essa mudança vem muito também e delas não conseguirem, que eu me coloco, porque eu estive nesse lugar durante muitos anos, é que você até quer desbloquear, você até quer deixar de fazer algumas coisas, mas existem as travas que a gente chama de autossabotagem, né? A autossabotagem, ela é algo que acaba com você. Porque a gente está naquele padrão, naquela coisa ali do padrão. E o que seria o padrão? É aquilo que a gente já vem repetindo há anos. Sabe aquele círculo que você entra e você diz assim, eu vou sair, mas aí você daqui a 2 anos você acaba repetindo o mesmo ciclo? Isso é uma autossabotagem, ou seja, dentro do nosso inconsciente tem esses bloqueios e a gente acaba aqui fazendo a mesma coisa. Eu vou trazer um exemplo aqui, porque eu gosto de dar nome aos bois, né? Então, acaba que se o papai ou a mamãe se separou, aí você diz assim, eu não vou fazer igual ao meu pai, eu não vou fazer igual a minha mãe. Mas quando você menos espera, lá está você também passando pelo mesmo ciclo, se separando e fazendo a mesma coisa que o papai ou a mamãe fez. E por que será? Se você não queria, como você diz, a pessoa quer mudar, mas e por que está repetindo? Ela repete por causa que o cérebro dela já está acostumada com aquele ambiente, já está acostumada com aquilo. Assim é também a mulher que teve problemas na infância com relação ou aos pais, ou alguma autoridade da escola, né, um professor, alguma autoridade religiosa. E aí, ela vai se pegar da mesma forma. Como assim? Atraindo homens que fazem mal. Atraindo narcisistas, atraindo pessoas que ela vai colher aquelas migalhas e ela vai ficar ali presa. Porque aquilo que você estava falando, Cleide, são raízes emocionais que vai deixar a pessoa ali. Ela até quer sair, mas ela só consegue sair. Agora eu vou falar para você. Do desbloqueio silencioso. O que é isso, Marlinda? É um programa que eu tenho, um método que eu criei, que eu chamo de desbloqueio silencioso, porque quando você entende o que está acontecendo com você, silenciosamente você vai deixando aquilo para trás. Sem você estar na gritaria ou na correria da vida, mas você vai entender as suas travas e aí você vai desbloquear. Porque o bloqueio, ele entra também, muitas vezes, silenciosamente. A gente nem sabe que tem e Exatamente. tem. E aí eu chamei o meu método de desbloqueio silencioso, que é justamente esse método onde eu quero que as pessoas desbloqueiem do mesmo jeito que elas são bloqueadas silenciosamente ela vai ser desbloqueada. Excelente. Vamos lá. Agora eu quero perguntar para a Cleide novamente aqui.
qual é o primeiro passo prático para começar a cortar uma raiz emocional negativa? Gente, o primeiro passo prático é igual quando você vai ao médico. Ninguém vai ao médico à toa. Quando você vai ao médico, porque você sentiu algum sintoma, febre, dor de cabeça, uma dor, você deu um mau jeitinho na academia e aí você está sentindo aquele incômodo, você vai lá. Então, assim, a primeira coisa é você olhar para você, que é muito difícil as mulheres olharem para si. Por quê? Porque hoje em dia as redes sociais, a TV, tudo leva para você levar para o outro. Você entra naquele processo de comparação, você fica olhando para A, para B, e às vezes, tipo, olha para você e se acha menor. Só que você não tem que olhar com esse olhar de cobrança, de julgamento. Você tem que olhar, eu cheguei até aqui, o que é que eu posso mudar? Então, você reconhecer que precisa de ajuda é o primeiro passo. Você vai no médico buscando ajuda. Ele vai lá, vai fazer um diagnóstico, vai pedir para você fazer uns exames e vai descobrir o que é que está acontecendo com você. Então, o que a gente faz é mais ou menos isso. Nós não somos médicos, mas temos experiências de vida e estrutura para poder ajudar você. No sentido de que você vai olhar para você. E quando você olhar para você, você vai identificar que você precisa se perdoar. Porque a mudança, Marlinda, começa primeiro com perdão. Quantas são as mulheres que perdoam as pessoas, elas fazem o que for, perdoam até dívida e não se perdoam? Passam anos carregando um trauma, um peso, uma culpa. Até muitas das vezes, quando o parceiro trai ela olha para si e coloca uma culpa em si. Porque eu passei por isso. Eu achava que a culpa era minha. Então, talvez você está do outro lado e você acha que a culpa é sua, porque você está passando por alguma situação. Só que, assim, o primeiro passo, você vai reconhecer que precisa de ajuda. Depois, você vai se perdoar. Você vai buscar se limpar com Deus, que é um caminho que eu já trago para o processo da espiritualidade, que é você se conectar com Deus. As pessoas, elas acham que pelos seus erros, pelas suas falhas, Deus vai estar julgando ela, condenando, sabe? E não é assim. Deus, a forma da gente lidar com Deus é a forma mais simples do mundo que possa existir. E eu posso falar com você com segurança, porque é isso que eu vivo. Você não precisa carregar esse fardo que talvez você venha carregando até agora. Você tem que chegar até Deus de forma humildemente. Eu converso com muitas pessoas na academia, na praia, onde eu faço natação no mar, lá no meu estabelecimento, e as pessoas, elas têm a facilidade de chegar até você e falar da vida delas. Só que, às vezes, com Deus, ela tem um bloqueio, porque ela sempre está achando que Deus vai julgar. E, pelo contrário, é mais fácil uma amiga sua, um parente seu esposo, não sei, um professor te julgar pelo que você fala do que o próprio Deus. Porque Deus, ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, ele não faz acepção de pessoa. Ele não precisa saber de onde você é, a condição financeira que você tem, o que você fez no passado, para que ele venha te perdoar. A misericórdia de Deus se renova todos os dias. E isso é independentemente do que você faz, se é bom ou se é uma coisa ruim. Pelo contrário. Então, assim, pede perdão a Deus, se alinha com Deus, se coloca, sabe, nesse caminho, meu Deus, eu quero me encontrar. E aí você vai limpando. E eu, como você, Marlinda, eu desenvolvi uma mentoria que chama Jornada da Cura. Porque a cura é uma jornada. Você não toma um remédio hoje e você já está curada hoje, agora. Pode ser que aconteça, né? Mas, assim, geralmente você toma um remédio e você espera umas horinhas para fazer efeito. A jornada é um processo. Você tem que se perdoar, você tem que se libertar, você tem que passar pelo processo do autoconhecimento, que é onde você vai entender quais são as suas raízes e depois você vai se libertar. E aí você vai começar a renascer. Foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a empreender, eu comecei a fazer uma novas atividades, eu comecei a correr, eu comecei a fazer natação, eu comecei a fazer amizades, eu comecei a falar diretamente, perdi o medo de estar aqui na internet. Então, assim, foi um processo, não aconteceu da noite pro dia, foi um processo. E aí você vai se redescobrindo, se tornando uma nova mulher. Esses dias mesmo, eu estava orando e eu falei assim, Senhor, eu amo a minha nova versão.
Eu amo a minha nova a versão porque eu falo com isso com alegria. Porque quem me conheceu há 10 anos atrás e me conhece hoje, me vendo, vai dizer, eu sou uma nova pessoa, mas não é porque eu pintei o cabelo ou cortei, é porque realmente a transformação aconteceu. Ah, mas tem a ver com alguma coisa? Não, não é isso, é porque eu me permiti ser curada. E quando a gente se permite ser curada, a gente atrai pessoas que também estão nesse mesmo processo. E é por isso que a gente está aqui hoje, para poder te ajudar. Amém. Muito bem, que Forte. coisa linda, né? Maravilhosa a sua explicação. Agora, Edilza, me conta aí, qual é o propósito mais profundo por trás da sua palestra? Fortalecer crianças e adolescentes, né? Para que eles entendam que sentir é normal e que falar é coragem e acolher é amor. Eu acredito que esse projeto saiu realmente do coração de Deus. Não tem como o Senhor ouvir algo, né? Um pedido, né? E não responder. Eu acredito que Deus respondeu isso, né? De uma maneira, através de sonho, como eu pedi. E é isso que eu quero fazer. E o que é mais legal trabalhar com crianças, eu percebi que você pode colocar na mente delas aquilo que é correto. Você pode falar algo que você sabe que vai fazer bem para ela naquele momento, para o dia a dia, para o futuro. E eles acreditam. E eles, com certeza, eles vão ser transformados. E também foi uma forma de fazer o ID, né? De falar de Jesus para as crianças. Nós sabemos que Deus, Ele liberta. Que Deus transforma, que Deus cura. Isso aconteceu comigo, né? E olhando para mim um pouquinho lá atrás, eu sei quem eu era. Eu ouvi um pouco do que a Cleide falou e até fiquei emocionada enquanto ela estava falando, que é muito profundo. Amém. E só sabe quem vive, né? Quem passa o processo, quem suporta e está aqui hoje para falar. Então, quando você recebe algo de Deus, né, transformador, você não deve jamais ficar para você. Você deve compartilhar. É exatamente isso que a gente está fazendo agora. Né, compartilhar o que Deus faz na nossa vida, do que Ele ainda vai fazer também, né, trazer esperança àqueles que não têm esperança. E essa é a nossa intenção, esse é o nosso propósito. Amém. Muito bem. Marlinda, a sua história de vida, ela é sensacional. Eu amo a sua história, amo te ouvir também, porque você é uma mãe, né, pra gente. É uma mãe. Olha ela, querendo me chamar de velha. Não sou velha. Não é isso. Ela é uma mãe, gente, acolhedora, conselheira e com certeza tem um potencial para ajudar muitas mulheres. E eu quero saber qual atitude prática você indica para quem quer sair da inércia e começar a florescer, a trazer, sabe, essa mulher, esse potencial da mulher, como você traz para a gente, para as pessoas mesmas. Olha, o primeiro ponto, eu acredito que é a autorresponsabilidade. Sem autorresponsabilidade, você não chega em lugar nenhum. Por muito tempo na minha vida, eu culpei todo mundo. Todo mundo tinha culpa. Todo mundo tinha, era por causa... Primeiro começou por causa do abandono do meu pai. Então, a culpa era do meu pai. Depois eu entendi que eu tinha que perdoar meu pai. Aí eu perdoei meu pai. Depois eu entendi que eu tinha problema também com a mãe. Aí lá vai eu, perdoei a mamãe. Mas e a minha responsabilidade? Então, quando você entende que você tem que ter autorresponsabilidade, você tem que ser responsável. Se você faz uma escolha, essa escolha vai trazer uma consequência para a sua vida. Nós somos a consequência das nossas escolhas. O nosso destino, ele é feito através das nossas escolhas. Então, eu gosto muito de falar da autorresponsabilidade e do poder da decisão. Quando você entende que é até aqui, chegou, é até aqui, o meu limite é esse, a partir daqui eu tomei essa decisão. Então, como você falou do meu testemunho, a gente ainda tem ainda alguns minutinhos, eu posso contar um pouco para você aqui e falando do que eu passei, né, quando eu morava na Itália. Quando meu marido adoeceu, que passei por todo aquele processo difícil,
que quem já me segue no Instagram há muito tempo me acompanhou, eu mostrei tudo, inclusive eu tenho um reels lá mostrando quando eu perdi minha casa, que eu fui morar num quartinho, mofada, essa coisa toda, nunca tive vergonha. Mas isso foi a partir de quê? A partir da decisão que eu tomei. Eu disse, eu vou parar de sofrer. As pessoas estão tirando o que é meu? Estão tirando. Já tiraram meu marido? Tiraram. Já colocaram processo? Colocaram processo. Eu também coloquei, eu também fui lá respondi. Mas a minha vida só mudou depois que eu tomei a decisão. E essa decisão, ela tem que nascer primeiro na nossa mente e a gente tem que ver aquilo com os nossos olhos. E eu gosto muito de falar da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar aonde você quer chegar. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei a minha fé em ação. Eu realmente disse para Deus, Senhor, eu vou colocar o pé e o Senhor vai colocar o chão. Então, foi isso que eu fiz. Eu fiz o caminho de volta, né? Eu voltei da Europa para o Brasil. E quando eu cheguei aqui, as pessoas acharam que todo mundo ficou preocupado. Nossa, como que tu faz uma coisa dessa? Como tu sai da Europa e volta para o Brasil? Se quer todo mundo sair daqui e ir para a Europa. E eu sou cidadã europeia. Então, assim, não tem problema você fazer o caminho de volta. Se você precisa fazer o caminho de volta, você vai fazer o caminho de volta. Mas você vai fazer como todas nós aqui queremos mostrar para você. Ter autorresponsabilidade, deixar de ser vitimista, tomar a decisão, mas principalmente colocar essa decisão nas mãos de quem pode. E quem pode? Nosso Deus. Pai. Amém. Só Ele pode. Então, naquele momento que eu coloquei para Ele, eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E o Senhor disse para mim, volte. Amém. Então, eu obedeci e eu estou aqui. Hoje, eu vejo que depois que eu voltei para o Brasil, as portas estão se abrindo, a gente se conheceu, hoje a gente está aqui nesse podcast. Por quê? Porque eu tomei a decisão de voltar. Se eu não tivesse voltado, eu não teria como contar a minha experiência para outras mulheres e eu não teria como ajudar essas mulheres. Então, pare de se culpar, mas assuma a sua responsabilidade, porque ter autorresponsabilidade é diferente de se sentir culpada, Sim. né? É bem diferente. E eu acredito que é isso. Exatamente, excelente, gente, porque assim, a questão do vitimismo é justamente isso. Você sempre quer colocar a culpa em alguém. Ah, aconteceu isso porque fulano fez isso. Não, olha pra você. Assume o seu papel, assume a responsabilidade, porque assim, as pessoas falam muito hoje, ah, fulano de tal é narcisista, é isso, aquilo, outro. Sim, mas o narcisista, ele precisa encontrar uma potencial vítima. Então, se você se coloca a outra pessoa na condição de narcisista, você também foi uma potencial vítima. Então, por que você tem sido vítima? É hora da gente sair dessa situação de vítima, assumir realmente a sua autorresponsabilidade e dizer assim, eu sou responsável pela minha vida, ninguém vai dizer aonde eu vou ou o que eu vou fazer. Peraí, eu vou, como o pessoal fala, pegar o boi pelo chifre mesmo, assumir a minha responsabilidade e eu tenho que fazer o que precisa ser feito, sem desculpa, e vamos seguir em frente, batalhando, vencendo e tendo o principal, a fé. A fé é que nos move e o Deus é que nos sustenta. Isso. Edilza, você quer deixar uma mensagem aí para a gente encerrar? Você deixa uma mensagem aí, depois eu deixo a minha. Agradecer, né, pelo esse momento maravilhoso, pela sua oportunidade e dizer que estou aqui pronta, né, para trabalhar com crianças, para ensinar, para encorajar, para ajudar a identificar suas emoções e a lidar com cada uma delas. Muito bem. E eu quero agradecer a você que ficou com a gente até o final desse podcast. Dizer para você que esse não é o último, esse é o primeiro de muitos que a gente ainda vai estar fazendo aqui juntas. Agradeço a Edilza, agradeço a Cleide por esse momento maravilhoso, a Cleide, minha parceira, que a gente fez aqui esse banner lindo. Então, olhem aí para vocês verem. Tem o Instagram que a gente vai deixar aqui também da Edilza, tá? A gente está deixando aí o Instagram, que a gente vai fazer os cortes, então a gente vai estar mostrando o Instagram de cada uma. Então, gratidão pela vida de vocês, gratidão em primeiro lugar a Deus por nos ter dado essa oportunidade maravilhosa e dizer para você que está aí nos assistindo agora, não desista dos seus sonhos, não desista. Se Deus
te deu um sonho, mostrou algo para você, vá em frente e coloque em prática. Quero também agradecer a todas vocês. Tem sido excelente compartilhar todas as ideias que nós temos tido, a amizade de vocês. Eu sou muito feliz. Eu não sou cearense, eu sou de Sergipe, moro aqui, né, longe da minha família, mas assim, tenho me sentido acolhida por vocês. E principalmente por Deus, que é o nosso Pai. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por essa oportunidade. Até a próxima. Até. Até a próxima.